Muito bem, meus queridos, nós vamos então dar início à nossa Escola Bíblica Dominical deste dia 23 de junho de 2024, abrindo a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4. Nós estamos expondo este livro de Eclesiastes, então vamos hoje trabalhar o capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes 4. Versos de 1 a 16. Permaneça depois com a sua Bíblia aberta no texto. Diz assim Salomão: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade de correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade de correr atrás do vento. Eu quero então pensar com vocês sobre o seguinte tema: os retratos da vida debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol é uma expressão técnica usada por Salomão para olhar para a vida apenas na horizontalidade da vida e não na verticalidade da vida. Apenas na perspectiva humana e não na perspectiva divina. Apenas na perspectiva da temporalidade e não na perspectiva da eternidade. Ele já tinha dito lá no capítulo 1 que a vida debaixo do sol é monótona. É monótona. E tudo é monótono dentro da visão dele, né? O sol faz o mesmo percurso, o vento faz o mesmo percurso, os rios fazem o mesmo percurso. E o homem faz o mesmo percurso do berço à sepultura.
Ele já disse agora no capítulo 4 que a vida debaixo do sol não é justa, porque há opressão, porque a pessoa chora e geme e não tem ninguém para consolá-la. Então, ele vai abrir diante de nós alguns cenários, alguns retratos da vida. E o primeiro retrato que ele vai apresentar, ou o primeiro cenário que ele vai apresentar, é o cenário dos tribunais, versos 1 a 3. Em outras palavras, Salomão agora não é um filósofo, ele é uma testemunha ocular. Ele começa o verso 1 assim: vi. Quando ele diz vi, ele não está confabulando, ele não está conjecturando, ele não está filosofando, ele está falando como uma testemunha ocular de fatos que ele testemunhou. E quando ele olha o cenário dos tribunais, o que ele vê? Primeiro, ele vê a opressão desumana. Olha o verso 1, parte A. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Quando você olha para a sociedade, para o mundo hoje, e mormente para os tribunais, não importa em que instância está se falando, não raro você vê também opressões. Em outras palavras, os tribunais podem ser corrompidos, os tribunais podem lançar mão de expedientes que não a lei, que não a justiça, para oprimir. E quando você percebe esta opressão, os profetas denunciaram isso de forma muito eloquente. Só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que é uma descrição do mundo de hoje, está lá no profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 3. E ele diz algo que parece que é a manchete dos principais jornais de hoje, quando ele diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. É uma espécie de aparelhamento para a prática do erro. Isaías denunciou as leis que são estabelecidas, mas leis injustas para a opressão. Segundo aspecto que ele vê nesses tribunais, além da opressão desumana, são as lágrimas inconsoláveis. A parte B do versículo, ele diz ainda: vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo que aqueles que sofreram injustiça nos tribunais têm como único recurso o choro. O choro. Mas quando ele chora sem que ninguém vá lá. Diz: não, calma, vai dar certo. As coisas vão mudar. O cenário vai alterar. Ele chora sem que ninguém console. É o grito do oprimido, é a voz do injustiçado, é o choro sem consolo. Mas em terceiro lugar, ele trata do descaso dos injustiçados na parte C do versículo. Notem vocês que todas as três partes do versículo começam com o verbo vi. Terceira parte: vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Em outras palavras, meus irmãos, vão entender isso aqui. Pior do que a opressão dos tribunais é o torpor da sociedade. Ninguém sofre mais por isso. Ninguém se incomoda mais com isso. Ninguém se mexe mais com isso. Ninguém se emociona mais com isso. É o que ele está dizendo aqui. Eu vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos.
Ou seja, todo mundo já jogou a toalha, todo mundo já desistiu de esperar alguma mudança, alguma alteração no cenário. É a capitulação à injustiça, à violência. Não tem consolador. Mas vamos adiante ainda nessa cena que ele está vendo. Ele agora trata do desencanto com a vida no verso 2. Você pode ler o verso 2 comigo? 4:2, vamos juntos? Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. O que Salomão está querendo dizer aqui? Preste atenção, hein? Para você não chegar à conclusão errada ainda. Ele está fazendo uma visão debaixo do sol. Ele está olhando na perspectiva de um homem sem levar em conta Deus e os preceitos de Deus. Ele está com um pessimismo tão doentio, ele está com um desânimo tão grande, que ele diz assim: é melhor estar morto do que viver oprimido. Mais feliz é o que já morreu. Pelo menos ele não está vendo o que está acontecendo. Se ele estivesse vivo, ele seria parte dessa opressão. O que Salomão está dizendo é que não ter justiça nem consolação é pior que a morte. É desesperador a fala dele. Ou seja, não há para o ser humano nenhuma âncora a se agarrar. Do ponto de vista humano, terreno, se você depender dos homens, dos poderosos deste século, dos que estão assentados para julgar as causas, você entra em pânico e desespero. Mas ele não só está desencantado com a vida, ele também está desesperançado com o futuro. Olha o verso 3 comigo, leia o 3, vamos juntos. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. O que ele está nos informando é que, ao ver a injustiça dos tribunais, ele diz o seguinte: melhor do que morrer é não nascer. O que ele está querendo dizer com isso? Os oprimidos preferem não existir. Ele está dizendo que duas coisas: é melhor morrer do que ver o que está acontecendo. Segunda coisa, é melhor não nascer. Agora ele não está falando de morte, não está falando nem nascer. Bom, isso foi o que ele viu há 3.000 anos. Eu acho que se ele vivesse hoje, eu acho que ele carregaria as tintas, não? Carregaria as tintas. Bom, então, meus amados irmãos, esse é um cenário que revela para nós que a crise não é recente, que a crise não é um fato do hoje apenas. E não queremos dizer com isso que nós vamos também nos conformar. Não é assim mesmo, nunca mudou, não vai mudar, então deixa o pau rolar, deixa o pau quebrar, deixa acontecer, porque eu não estou nem aí. Essa não pode ser a nossa postura. Veja que ele está fazendo uma análise dos retratos da vida debaixo do sol. Vamos ver o segundo retrato, o segundo cenário. Agora ele vai fazer uma transição do cenário dos tribunais para o cenário do mercado de trabalho. Quem está no mercado de trabalho? Está todo mundo no mercado de trabalho? Tem alguém que possa, porventura, não estar? Então vai fazer uma transição agora para olhar outra coisa. A partir do versículo 4 a 8. E ele continua como testemunho ocular. Olha o verso 4. Então vi. Ele não é filósofo, ele não está lucubrando, ele não está filosofando. Ele não está interpretando os fatos segundo a cabeça dele. Ele está olhando para uma cena e descrevendo a cena. Você sabe que num tribunal, por exemplo,
muito mais forte do que o argumento de um advogado eloquente, ou de um promotor perito no entendimento das leis, é uma pessoa que chega e diz: eu vi. É a testemunha que diz: eu vi, eu estava lá, eu sou testemunha ocular. Aqui Salomão é uma testemunha ocular. E quando ele se volta para o mercado do trabalho, o que ele vê? Primeiro, versículo 4, ele vê a concorrência movida pela inveja. Leia o 4 comigo, vamos juntos? Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Meus irmãos, que coisa interessante isso, não? É quando a motivação do indivíduo para crescer economicamente, para alavancar a sua empresa, para melhorar o seu performance, para obter melhores resultados, não é apenas porque ele quer crescer, ele está concorrendo com o vizinho. Ele está agindo como alguém que tem um concorrente na mesma área e ele tem que prevalecer sobre o concorrente. Ele tem que ser melhor, tem que ter melhor resultado, ele tem que ter mais lucro, ele tem que ter mais avanço, ele tem que ter mais resultados. De tal maneira que o combustível que alimenta essa pessoa no mercado de trabalho é a inveja. É triste, não? Pior. Às vezes a pessoa, na concorrência, ele vai querer construir o seu sucesso sobre os escombros do outro. Não basta que ele tenha, ele quer que o outro não tenha, ou quer ter o que é do outro. Há 3.000 anos era assim, será que mudou isso hoje? Então a inveja, o invejoso, não basta a ele possuir, é preciso ter o que o outro tem, e é preciso que o outro nem tenha, para que ele seja feliz. No ditado popular, às vezes é assim, né? O camarada está muito feliz com o carro dele, até que o vizinho compra um carro melhor. Mas não é possível. Não tem jeito negócio desse, Ele está feliz com a casa dele, até que o vizinho tem uma casa melhor que a dele. Feliz com o salário dele, até que o outro tem um salário maior. E aqui tem um ponto, irmãos, muito triste do ser humano. E esse ser humano sou eu, e é você também. Nós temos muito mais facilidade de nos solidarizarmos com os que estão sofrendo do que nos alegrarmos com os que estão avançando e prosperando. Tem muita gente que não sabe lidar com o sucesso do outro. Não tem prazer de ver um irmão dele, seja na família dele, seja na igreja dele, seja no ambiente de trabalho dele, dizer: rapaz, eu fui promovido. Fui colocado numa postura de gerência na minha empresa. Dobraram o meu salário. A pessoa não gosta disso, não. Como diz a pessoa, é o ser humano. Esse é o sangue que corre nas nossas veias. Esse é o entendimento do ser humano natural. Agora veja você que está vendo as cenas no mercado de trabalho. Vamos ver a segunda cena. A primeira viu essa, que é a concorrência movida pela inveja. Qual a segunda cena que ele vê? A preguiça embalada pela tolice. Ele sai de um extremo ao outro. Olha o verso 5. Vamos ler o verso 5? O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, deixa eu dizendo depois, tá? Ele partiu de um extremo de uma pessoa que trabalha desesperadamente. E por que ele trabalha desesperadamente? Porque ele está concorrendo. Ele quer ser melhor que o outro, ele quer ser maior que o outro, ele quer ganhar mais que o outro, quer ter mais lucro que o outro, quer que a empresa dele seja mais conhecida que a do outro.
Isso é o combustível que está movendo a vida dele. Não basta ele crescer, ele precisa crescer mais que o outro. Não basta ele ter, ele precisa ter mais que o outro. Ele precisa ter o que é do outro, ele precisa ter mais do que o outro. Mas agora, você encontra do outro lado, ele está vendo uma pessoa rendida o quê? A preguiça. O cara que não trabalha, o cara que não tem sonhos, o cara que não tem projetos, o cara que come a semente que eu devia semear. Isso que ele está dizendo, comer a própria carne. Porque a semente que você come não multiplica. É o cara que não faz investimento, o cara que não tem projeto de vida. Só fazendo uma análise crítica agora do nosso sistema. Todos nós somos 1000% a favor de que uma pessoa necessitada precisa ser socorrida. Mas é um grande risco quando você acomoda o cidadão com ajuda, em vez de mover e motivar esse cidadão a se equipar melhor, a se preparar melhor, a estudar mais, a se qualificar melhor, para ter o mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho e ter o seu próprio sustento. Quando você leva um cidadão, ou acostuma um cidadão, ou promove uma política de assistencialismo para que ele se conforme na miséria e na pobreza, você nivelou essa pessoa numa pobreza. Sabe o que acontece no Brasil hoje, pelas minhas andanças por aí? Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Porque se o cara ganha uma ajuda, e ele vai trabalhar, ele perde a ajuda. E aí ele prefere ficar sem fazer nada. Tem um valorzinho que dá para ele tomar a pinga dele e comer arroz com feijão, se conformou com isso e acabou. E é nesse sentido que Salomão está dizendo que algumas pessoas se rendem à preguiça. Cruza os braços e come a própria carne. Nunca vai sair dessa. Nunca vai melhorar. Nunca vai sonhar. Nunca vai ter projeto. Nunca vai se desenvolver. Ele se conformou. Isso é dramático. Perpetua a miséria. Quando a Bíblia fala da preguiça, a Bíblia condena a preguiça. E a Bíblia chega a dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Qual a característica da formiga? Ela trabalha em equipe. Qual a característica da formiga? Ela trabalha no verão para fazer provisão para o inverno, porque no inverno ela não pode sair para trabalhar. Mas ela já proveu para o inverno. Ela é articulada. Ela é coordenada. Ela trabalha com sabedoria. E tem gente que é menos inteligente que a formiga. Porque come a própria carne, ou seja, ela come aquilo que deveria ser fruto para o investimento, para alavancar sua riqueza. Nós estamos criando necessidades, e a gente chama isso de consumismo. E eu não sei se você já percebeu a lei do mercado. Tem hora que eu acho até engraçado. Você passa na frente de uma loja, tem 200 placas de preço, e lá pelas tantas, diz o seguinte, 10 suaves prestações, e o cara é fisgado por isso. Ele não está precisando do produto, mas porque as vantagens estão tão grandes, ele acaba comprando o que ele não precisa, com o dinheiro que ele não tem, para impressionar pessoas que ele não conhece. Isso é consumismo, comendo a própria carne. Ele não tem projeto de vida, ele não tem sonhos, ele não faz investimento. E sabe, irmãos, o cristianismo ensina o homem a lidar também com recursos materiais. O cristianismo tem ética de ganhar dinheiro. O cristianismo tem ética de investir dinheiro. O cristianismo tem ética de doar dinheiro. John Wesley dizia, ganhe tudo que você puder
economize tudo que você puder e doe tudo que você puder. Salomão, há 3.000 anos, está vendo não só um cenário de um mercado faminto, feroz, draconiano, mas ele vê também um outro cenário, de uma preguiça, de uma indolência, de uma incapacidade das pessoas reagirem, para trabalharem, para crescerem, para melhorarem a sua condição de vida. Qual é o propósito da vida? É de você trabalhar, de você descansar, de você ter contentamento. É isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo. Ele diz: o contentamento com piedade é grande fonte de lucro. Muito, muito, muito de longe nós estamos querendo dizer que o rico é que é feliz, que o pobre é infeliz. Longe disso, longe disso. Tem rico infeliz, tem pobre feliz. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Alguém já disse que o cara mais feliz é o que chega em casa cheirando graxa. Esse com um bom prato de arroz com feijão e dorme a noite toda bem dormida. Aí o cara que está mexendo com bilhões, ele não dorme. Ele não dorme. Eu tenho um primo, um cara cheio da grana, e um dia me disse uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele disse: Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu falei: é mesmo? Eu não sabia. Quais? Ele me disse: o primeiro problema do rico é querer ganhar. Segundo medo do rico, perder, medo de perder. Eu vivo nessa paranoia a vida inteira. Então, é possível ser rico e ser feliz? É, claro que é. O dinheiro é uma bênção. Se alguém tem problema com o dinheiro, pode passar para minha conta que eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, quando a pessoa põe um amor no dinheiro, a Bíblia diz: ele nunca vai se satisfazer. Nunca. Ele sabe que o que ele tem, se ele gastasse 1 milhão por dia, ele podia viver 200 anos que não acabaria o dinheiro dele, mas ele não está feliz, ele não está satisfeito. Aí entra naquele extremo que Salomão disse: ele vai ser movido o quê? Pela inveja. Tem que ter mais, porque tem gente crescendo mais do que ele, e ele não está feliz enquanto ele não tiver igual ou mais do que o outro. Outro princípio, cenário que ele está vendo: o trabalho árduo sem propósito. Irmãos, isso aqui é quase engraçado, quase dá vontade de dar risada. Olha comigo o verso 7 e 8, vamos ler o 7 e 8? Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfado do trabalho. O que está acontecendo aqui? É o cidadão que trabalha, o dinheiro é o Deus dele, o trabalho é o ídolo dele, e ele está trabalhando, né? Ele não usufrui, ele não aproveita o fruto do trabalho dele. E a pergunta que vai fazer a ele é essa: para quem que você vai deixar a herança de tanta coisa que você construiu, que você granjeou, que você acumulou? Para ninguém. Não tem herdeiro, não tem filho, tem irmã, tem pai, tem mãe, tem ninguém. E o cara trabalha, não descansa, não dorme, não come direito, não viaja, não passeia, não tem férias, trabalha, não curte a vida, não desfruta das bênçãos de Deus, trabalha, fica velho, trabalha, morre, não leva um centavo, não usufruiu nada, não deixou para ninguém. Tem gente assim, será? O que Salomão então está ensinando?
E isso eu já tratou disso de uma maneira linda antes. Eclesiastes é um dos livros mais ricos da Bíblia sobre esse assunto. A Bíblia recomenda você a trabalhar. Não é isso? Você trabalha 6 dias na semana, descansa um dia. Então, não trabalhar é um pecado. Não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Trabalho não é por causa de dinheiro. Trabalho é uma necessidade. Deus trabalha até agora. Segundo, quando você trabalha, você tem recursos para prover suas necessidades, as necessidades da sua família, porque quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Terceiro, você tem recursos para suprir as necessidades dos domésticos da fé, que são seus irmãos em Cristo. Quarto, você tem recursos para fazer o bem a todos os homens. Quinto, você tem recursos para socorrer até mesmo os seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É nesse escalonamento aí. Então, a Bíblia não proíbe você de usufruir sem ostentação o fruto do seu trabalho. A Bíblia é tão cuidadosa nisso que diz que nem o boi, que é um animal irracional, pode trabalhar com a boca tapada. Você conhece aquelas bucas que bota no boi? Ou no cavalo? É a mesma boca que se bota num cachorro que sai na rua, que é perigoso, e tem que botar mesmo, porque ele pode soltar da mão do dono e morder alguém. Não se podia tapar a boca do boi que está trabalhando no campo, porque ele, que é um animal irracional, pode usufruir do trabalho que ele está realizando. Por exemplo, nas fazendas, né? A Bíblia diz isso. Aquele que vai lá e tira o leite, o fazendeiro não pode privar o vaqueiro, que acorda de madrugada, que busca as vacas no campo, ou que ordenha as vacas, do leite que ele está tirando. Não pode. E agora, Salomão está dizendo o seguinte: se você não está usufruindo o fruto do seu trabalho, você está sendo tolo. Eu já contei para vocês um fato aqui que me marcou muito. Conheci uma pessoa lá em Bragança, que era dona de muitas casas de aluguel, e que andava na rua catando graveto, para levar para casa, para botar no fogareiro, para cozinhar o feijão, porque não queria gastar gás. Tem gente que junta dinheiro, nunca saiu de férias com a família, nunca fez uma viagem, nunca foi num bom restaurante, nunca entrou num hotel para dar uma descansada no final de semana, nunca. E depois que ia morrer, vai deixar para quem? No caso de Salomão aqui, o cara não tem nem irmão, nem filho, nem irmã, não tem ninguém. Trabalhou igual um desesperado, não usufruiu nada, não tem nem para quem deixar herança. Esse é o cenário que Salomão viu no mercado de trabalho. Mas agora é parte para uma outra cena, outro quadro, outro cenário, outro retrato. O cenário da cooperação, dos versos 9 a 12. E o primeiro cenário que ele vê é o cenário da parceria no verso 9. Leia o verso 9 comigo. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu salário. O que ele está querendo dizer para nós aqui é que companhia é melhor do que solidão, e que conexão é melhor do que competição. Pegaram? Companhia é melhor do que o quê? Solidão. Conexão é melhor do que o quê? Competição. Esse texto é muito usado para casamento, e talvez o melhor cenário que se aplica é casamento mesmo, mas não se limita ao casamento, não se limita. Aliás, esta semana passada, eu escrevi um prefácio de 2 empresários capixabas na área imobiliária, e eles me pediam para prefaciar o livro,
E eu sempre tenho que dar uma lidinha primeiro, antes de prefaciar. E aí, um dos empresários, que foram 2 escritores, estava contando a história do maior vendedor de carros do mundo. Esqueci o nome do cidadão agora. E aí, quando perguntaram para ele, como é que você vende tanto carro? Por que você vende tanto carro? Por que você tem tanto sucesso em vender carros? Ele respondeu, eu não vendo carros. Eu não vendo carros. Eu faço amizades. Então, dentro do sistema dele, o cidadão chegou lá para comprar um carro, e busca data de nascimento, aniversário de casamento, data do aniversário dos filhos, bota no sistema lá, ele tem um sisteminha para isso. E todo aniversário de casamento, todo aniversário dos filhos, uma cartinha, que o computador já produz lá, por conta lá, está resolvido o assunto. Você sabe disso. Você vai chegar numa loja, por que uma loja vende mais que a outra do lado? Atendimento, relacionamento, parceria, cuidado com gente. E eu conto uma história muito engraçada até desse maior vendedor do mundo. Ele disse que 2 mulheres, 2 irmãs foram comprar um carro na loja do lado. Porque a irmã estava fazendo aniversário naquele dia e gostou muito do carro da irmã e queria comprar um carro do mesmo modelo, da mesma cor, do mesmo jeito. Aí chegou na loja, quase meio-dia, o vendedor recebeu muito bem, que bom que vocês vieram e tal. Vamos fazer o seguinte, eu estou saindo para almoçar, a senhora fica aqui, tem um cafezinho gostoso aqui, 40 minutos eu estou de volta para atender a senhora. Já percebeu a mancada que ele deu, né? Aí nos 40 minutos, a mulher não aguentou ficar sentada 40 minutos, foi dar uma voltinha, a loja do maior vendedor do mundo do lado. Aí ela chegou, olhou, e aí o cara chegou. Tudo bem com a senhora? Eu falei, eu estou comprando um carro, hoje é meu aniversário, e eu quero comprar um carro igual o da minha irmã. Eu já passei ali na loja, eu vou comprar lá. Ele me falou que vai me vender o carro, ele só saiu para almoçar 40 minutos. Falei, senhor é bem-vindo, então fica um pouquinho aqui, sirva uma água gelada, um cafezinho. Daqui a 10 minutos, o cara chegou com um buquê de flor desse tamanho, maravilhoso, chamou os colegas, vamos bater palma para ela, parabéns para você, nessa data querida. Onde ela comprou o carro? Ali, claro, foi para a loja do outro, nada. Gente, a vida é assim, é feita de relacionamentos, melhor é serem 2 do que 1. Segundo aspecto, suporte. Olha o verso 10, leia o 10 comigo. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O que é que significa isso, meus irmãos? Nós não desenvolvemos relacionamentos para que quando o outro cair, a gente vai lá e dá mais uma martelada na cabeça dele. Caiu, Agora eu te arrebento. Vou aproveitar que você caiu, vou meio prevalecer sobre você. Caiu, estenda a mão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então não machuque gente ferida no seu caminho, não. Seu marido caiu, sua mulher caiu, houve um tropeço, houve uma tragédia, houve um problema, não arrebenta com o outro não, ajude, socorra, levante, sirva de suporte. Porque a pessoa, você cair sozinho, não tem ninguém para levantar você? Você sofre uma queda, ninguém vai te ajudar? Suporte. Terceiro, calor humano, versículo 11, leia o 11 comigo. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O contexto aqui, segundo os estudiosos de Eclesiastes, era o contexto das viagens, às vezes no inverno. E as pessoas viajavam às vezes em duplas, porque tinha muitos perigos na estrada. Mas aplica-se com certeza melhor ao casamento. É o chamado cobertor de orelha. Cobertor de orelha. É a questão do aquecimento, o companheirismo na adversidade. E finalmente ele trabalha a questão da proteção no versículo 12. Leia o 12 comigo. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão.
Cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, é a questão da proteção. Eu acho que a figura no casamento é maravilhosa, porque cabe ao homem proteger sua mulher. Aliás, é etiqueta. Quando o marido e a mulher estão andando, o marido sempre vai colocar a sua mulher no lado mais seguro, não do lado mais exposto ao perigo. Ele é o protetor. Se alguém vem atacar, é ele quem entra na frente para proteger. E essa é a ideia do texto. Essa é a ideia do texto, do versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui entra a ideia da mulher como auxiliadora idônea. Os dois se levantam para a defesa. E ele usa uma figura aqui para mim, a melhor entendimento que eu tenho, que o cordão de 3 dobras, aqui se trata de uma tríplice relação, marido, mulher e Deus. Porque casamento não é apenas união de 2 pessoas, é a união de 2 pessoas na presença de Deus, com a bênção de Deus, com o cuidado divino. Pois bem, vamos ao último cenário. Então, já olhou as cortes, os tribunais, já olhou o mercado de trabalho, ele está olhando a vida debaixo do sol, e já olhou o cenário da cooperação, mas agora ele vai olhar o último cenário, que é o cenário do palácio, do governante, do político que está no poder. Versículos 13 a 16. Eu chamo a sua atenção para um fato aqui do versículo, do texto de Eclesiastes 4, que é a repetição de 2 palavras. A primeira delas, vi, ele é o quê? Uma testemunha ocular. A segunda palavra que está repetida é a palavra melhor. Começa o versículo 6, melhor, versículo 9, melhor, versículo 13, melhor. Ele está comparando uma situação, contrastando uma situação com outra, certo? Isso aqui é melhor que aquilo outro. Esse cenário é melhor que aquele outro cenário. Essa situação é melhor que aquela outra situação. Ele está colocando telas diferentes, contrastando-as. O que ele viu no palácio? A cena do palácio. Primeiro, ele viu o caráter instável do poder político. Vamos dar uma olhadinha nos versos 13 e 14. Em voz alta comigo, vamos juntos? Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. O que ele está querendo dizer com isso? Quem que é aqui o rei velho? O rei velho é aquele que está no poder há muito tempo. O rei velho é aquele que o orgulho já subiu a cabeça. O rei velho é aquele que não é mais ensinável. O rei velho é aquele que não escuta mais seus assessores. Ele só tem bajuladores. E tem uma coisa horrível, chama-se bajulador. Porque o bajulador, ele bate palma para você até quando você está errado. Ele é hipócrita. Então o rei velho acha que sabe tudo, que tem todo o controle, que tem todo o poder. Ele não aprende mais nada, ele não se dispõe a escutar mais ninguém. Por isso ele é insensato. Se alguém quiser corrigi-lo, admoestá-lo, é bronca na certa. Ele não aceita ser admoestado. Ele é o dono da verdade. E aí, tem um jovem, está preso, pobre, está lá na cadeia, está na cadeia. Mas esse jovem que está lá na cadeia é pobre, vai ascender politicamente. E vai ganhar as eleições.
e vai se tornar o rei e desbancar o rei velho. Aí Salomão está dizendo, é melhor o jovem pobre que está preso, que escuta conselho, está pronto a aprender, do que aquele velho cheio de pomba, cheio de poder, cheio de riqueza, que não escuta mais ninguém. Ele está falando, gente, de si mesmo. Leia a biografia de Salomão. Como é que ele começou? Com humildade. Deus falou, pode pedir o que você quiser. O que ele pediu? Pediu poder? Pediu riqueza? Não, pediu o quê? Sabedoria. E no pacote da sabedoria, o que Deus deu para ele? Riquezas, e muitas riquezas. Mas chegou um momento na vida do Salomão que ele não escutava mais ninguém. Nem o próprio Deus. Que Deus dizia lá que o rei não podia multiplicar para si mulheres. Ele multiplicou tanto que teve 700 princesas, 300 concubinas. Não tem jeito de dar certo um negócio desse aí. Você está maluco? Além de 1000 mulheres, tinha 1000 sogras. Já pensou? Cunhada, então não dá para fazer conta. O que a Bíblia diz? Que ele tornou-se um rei velho e insensato. Começou a adorar outros deuses. Começou a construir templos em Israel para outros deuses. Virou uma confusão, uma bagunça. Não deu sabedoria para o sucessor dele. Não preparou sucessor. Não tem sucesso sem sucessor. Escreva essa frase. Não tem sucesso sem sucessor. Quando ele morreu, o filho dele, Roboão, botou os pés pelas mãos e o reino se arrebentou, se dividiu. 10 tribos abandonaram o governo de Roboão, filho de Salomão. Rei velho, insensato. Insensato. Qual a lição para isso, irmãos? A dança das cadeiras. A estabilidade política não existe. Não existe. O cara hoje é o cara, amanhã está debaixo de opróbrio. Dura pouco o sucesso do político. Dura pouco a fama do político. Há uma instabilidade no poder. Mas preste atenção. Segunda coisa que ele vai notar. É o caráter volúvel da popularidade. Vamos ler os últimos versos, 15 e 16. Leia comigo. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isto é vaidade, correr atrás do vento. Preste atenção. A ascensão meteórica do jovem que era pobre estava preso. E agora esse jovem, ele não está falando de regime de governo, aqui não tinha eleição não, era nomeação, né? O rei. Mas vamos pensar que esse é o nosso regime aqui. Ele foi eleito com a votação estrondosa. Está escrito, era sem conta todo o povo que ele dominava. Cara, agora está na crista da onda. Ele é jovem, ele tem poder, ele tem popularidade, ele tem apoio. Porém, entretanto, todavia, o que vai acontecer? Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. A popularidade dele foi o quê? Também meteórica. Assim como a ascensão dele foi meteórica. Daqui a pouco, os jovens que vão nascendo, esse cara não está com nada não. Foi muito bom para os nossos pais, para nós não serve. Aí fez a pesquisa lá do Ibope, o cara não tinha mais nem condições de ganhar a próxima eleição. Sabe o que significa isso?
o povo é volúvel. Hoje aplaude, amanhã diz, crucifica, crucifica. Se o alicerce da sua vida for sua popularidade, você está perdido. Bom, ele, no verso 15, volta a ser testemunha ocular. Eu vi. O que você está vendo, hein? No Brasil. O que você está vendo? Primeiro cenário das cortes, o que você está vendo? O que você está vendo no mercado de trabalho? O que você está vendo? O que você está vendo no cenário da cooperação? O que você está vendo? O que você está vendo no cenário político? O que é que você está vendo? Salomão nos chama a essa reflexão. Mas tudo isso ele viu aonde? Debaixo do sol. E debaixo do sol, meus irmãos, tudo que você vê gera em você o quê? Desespero, pessimismo, desânimo, vontade de jogar a toalha. Para não dizer coisas mais fortes, é melhor não nascer. E se nasceu, é melhor morrer. Agora, e nós, agora olhando acima do sol, não na horizontalidade da vida, mas na verticalidade da vida, nós temos o quê? Esperança. Esperança. Sabe por quê? Os juízes que estão nas cortes, eles estão também debaixo da jurisdição do Supremo Juiz. É só ler o Salmo 82. Eles vão cair também. Quando você olha o mercado de trabalho, na perspectiva humana você entra em pânico, mas na perspectiva de Deus, o trabalho é uma bênção. O trabalho glorifica a Deus. E você não entra no trabalho para competir com o seu próximo, você não quer a ruína dele, você quer ser uma bênção na vida dele. E quanto mais você adquire recursos, mais você reconhece que Deus é Deus e usa toda essa riqueza para a glória de Deus e para o bem do próximo. Quando você olha o cenário da cooperação, você quer parceria, você não quer competição, você quer ser uma bênção, você quer socorrer, levantar o caído, você quer aquecer o que está sentindo frio, você quer estar em defesa do seu próximo, não destruir o seu próximo. Na perspectiva de Deus, quando você olha para os governantes, você sabe que eles são fracos, que eles são falíveis, que a popularidade deles vai acabar, mas você sabe que o seu rei está no trono, que o seu rei nunca vai ser apiado do poder, que a história não está à deriva, ele está conduzindo a história a uma consumação final, e a vitória é de Cristo, é do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, a perspectiva cristã é maravilhosa. Porque você não fica desesperado igual Salomão, é melhor morrer, é melhor não nascer, você quer crescer, você quer nascer sim, você quer viver sim, a vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida é dom de Deus, você quer preservar a vida, você quer lutar pela vida, você quer lutar pelo direito de viver, é isso que você levanta, a bandeira da vida e não da morte, da esperança e não do desespero. Que Deus nos ajude a olhar esses cenários na perspectiva de Deus, acima do sol e não debaixo do sol. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra, a nossa gratidão pela instrução dela, e a nossa súplica para que Tu nos dês olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração sábio para entender, e colocar em prática os ensinos da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo juntos aqui. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, até daqui a pouquinho.